A nossa aventura, ela começa em Winchester, Virgínia, nos Estados Unidos. Uma onda de assassinatos já vem sendo investigados há alguns meses na cidade. E tudo leva a acreditar que eles vêm sendo cometidos por algum maluco que tem um vínculo com um tipo de culto demoníaco. Ou pelo menos isso é o que os jornais sempre divulgam, quando eles divulgam informações sobre as vítimas. Só que muito pouca informação ainda foi levada para a imprensa de uma maneira meio que legítima. E todas as pistas desse caso vêm sendo tratadas de uma maneira meio que confidencial pelas autoridades. A única coisa em comum desses rituais, além de toda a bizarrice que envolve essa história, são caixas de música utilizadas durante o ritual e deixadas no local do crime. Sendo assim, a nossa primeira cena, ela diz o seguinte: o dia ele tá muito claro, tem um sol muito forte no céu. Vocês dois detetives particulares, trabalham juntos no mesmo escritório e agora vocês estão vestidos todos de preto em um funeral. No dia anterior a esse funeral, vocês foram avisados por um dos colegas de vocês que um outro amigo, que ele era policial, o nome dele era Mark Riggins, ele foi morto e encontrado em uma cena muito estranha e que envolvia toda essa situação de ritual. O Riggins ele está sendo acusado de satanista, ele está sendo acusado de cultista. Muitas pessoas não acreditam nisso porque conhecem o Riggins, sabem que ele frequenta a igreja toda semana com a família, ele, a esposa, o filho dele de 14 anos e o sogro dele, porque todos eles moram juntos. Vocês, óbvio, pegam surpresa, vocês tinham bastante contato com ele, ele era um contato bom de vocês na polícia. Ele já tinha trabalhado com vocês em alguns casos que vocês acabaram pegando. Todas as pessoas ao redor de vocês, elas estão vestindo preto, de luto. Tem muitos oficiais próximos de vocês. E no meio desses policiais, em frente ao caixão do Riggins, tem um padre rezando uma missa e encaminhando o corpo dele. Ele tá falando algumas coisas bem fortes, que ele era um bom pai, que ele era um bom policial, que ele era devoto a Deus, até para tentar despistar o máximo que ele puder desse tipo de pensamento maluco que as pessoas estão tentando incutir e essa visão que as pessoas estão tendo do Riggins agora por conta do estado dele da morte. A esposa dele tá completamente desnorteada. Ela chora sem parar. E um moleque de 14 anos do lado dela, sério, quieto, não fala com ninguém. Conforme o caixão ele vai descendo, as pessoas vão jogando flores no caixão e se encaminhando em direção da viúva, dando os pesares para ela pelo acontecimento e falando com o pai dela também do lado e indo embora do cemitério. Todas as pessoas vão fazendo isso ali em fila e indo embora do cemitério, se despedindo do Riggins e indo embora do cemitério. O padre, ele olha para vocês ali ficam mais ou menos por último, e antes de vocês me dizerem o que vocês fazem, por favor, se apresentem e apresentem seus personagens. Bom, eu continuando com a saga, personagens chamados Vidotes. Meu personagem chama Henri Vidotti, um nome latino, e é um cara bem fechado, uma cara sempre amarrada, parece que nunca teve feliz, é um amigo leal, e para ele, quando encontra uma dificuldade, ele não para até sair dessa dificuldade. Eu sou o Luke Stefano, e eu vou jogar com o Thomas Hammer. Thomas Hammer, ele é um cara, nasceu em Nova York, ele é o cara que gosta de falar pra sair dos problemas. Então ele vai ser a persuasão aqui, o comentarista, né? Ele vai ser o comentarista da mesa aqui. Então, com os nossos personagens já apresentados e os nossos jogadores também, então digam o que vocês fazem daqui em diante. Cara, antes da esposa sair, eu gostaria de ir lá prestar as condolências pra ela, né? Falar... Sem querer fazer política aqui no meio da mesa, né? Chega lá e fala assim, não, sinto muito pela sua perca, mas... Aí eu vou, pegar o cartão assim e entregar pra ela, sabe? Talvez nós possamos ajudar a descobrir alguma coisa. Então, na verdade, foi como eu falei, vocês eram amigos do Riggins, então vocês têm contato com a família deles. Ao contrário, eu passo o cartão pra ela e falo, talvez você possa nos ajudar a encontrar alguma coisa. Boa.
o sogro dele, no mesmo momento que vocês fazem o mesmo ritual que todo mundo faz. Vocês passam ali, deixam flores em despedida do Riggins, se encaminham até a viúva com o pai dela ali do lado e o filho dela. E quando vocês já começam a falar com ela, antes mesmo do Vidote abrir a boca, o Miguel, que é o pai dela, ele aponta o braço para vocês, ele coça a testa e sim, vai ser muito importante realmente, a gente precisa de ajuda, tem algumas coisas que a gente precisa conversar. O Riggins, ele tá sendo acusado de algumas coisas esquisitas e que não fazem nenhum sentido. Algumas pessoas vão para nossa casa agora porque eles querem prestar um pouco de auxílio para Violeta nesse momento, e eu gostaria que vocês viessem junto com a gente também, porque a gente pode conversar melhor. Eu aceno com a cabeça aqui sim, sabe? Tipo, aquela acenada que vai com o pescoço junto, assim, tipo, aquela bem longa. Eu, em poucas palavras, só aceno a cabeça e me prostro aí do lado deles. Tudo bem, eu entendo que realmente vocês não queiram falar muito, nós também não queremos, é uma situação desconfortável para todos nós. Mas vamos, eu tô de carro aqui, eu levo vocês. E nisso, vocês se encaminham ali, andando atrás deles, ele abraçando a filha e o neto, saindo em direção à rua, e o padre fazendo lá as últimas orações dele no túmulo do Riggins. Vocês chegam na casa deles, as pessoas começam a se acomodar ali, falar um pouquinho baixo. O Miguel, ele tem uma aparência, ele é um cara um pouco mais velho, ele tem cara de ter uns 55 anos, mais ou menos. Ele tem um cabelo um pouco mais longo, meio grisalho. Ele é um cara um pouco alto, forte também, ele tá vestindo um terno preto normal, uma camisa branca por baixo. Ele entra dentro de casa com a filha dele, com o neto, ele já pede para eles dois subirem. Não fiquem aqui embaixo, descansem, eu falo com as pessoas, eu lido com isso. E mais tarde a gente resolve. A Violeta, ela não consegue falar nada, ela não tem estado psicológico para falar nada. Durante todo o caminho, ela foi chorando e tentando de alguma maneira aliviar a dor da morte do marido. E o menino, traumatizado, quieto, eles sobem as escadas para o segundo andar da casa deles. E o Miguel, ele começa a receber as pessoas. Então ele bota uma música bem baixa. E vocês sentem que é um pouco diferente. Algumas pessoas veem até religiosamente a morte de uma maneira diferente. O Miguel, ele também vê isso de uma maneira diferente. Ele sabe que o momento é muito ruim, ele é pesado, mas ele tenta aliviar aquilo ali de alguma maneira para as pessoas que estão ali. Se ele for aquele cristão católico, ele acredita que a morte é melhor que a vida, né? Que ele tá indo a caminho de Deus. Eles têm uma cultura diferente, eles têm um tipo de pensamento diferente. Então ele tenta aliviar de alguma forma esse peso. Quando vocês olham ao redor de vocês veem uma casa assim, uma casa com bastante adornos. É uma casa grande, é uma casa de 2 andares. Tem poucas pessoas perto de vocês, deve ter mais ou menos umas 8 pessoas além de vocês na casa. E vocês identificam essas pessoas, alguns deles são oficiais, alguns deles são pessoas que trabalhavam com Riggins. Não muito tempo depois disso, e conforme as pessoas vão se chegando no Miguel, ele vai acomodando as pessoas, ele vai servindo bebida para todo mundo, e caso elas precisem conversar e falar alguma coisa, ele se coloca à disposição. E nisso, ele se encaminha um pouquinho mais para perto de vocês. Desculpa, eu não consegui dar muita atenção para vocês ainda, mas eu realmente preciso conversar com vocês dois. Eu até entendo que o Riggins era policial, a polícia tá cuidando do caso. A Violeta, ela já deu alguns depoimentos falando sobre tudo que ela achava, eu tive que dar uns depoimentos também, mas eu não sei, o Riggins, sabe, tem algumas coisas que não estão batendo muito bem nessa história. Ele tá sendo acusado de umas coisas um pouco pesadas e eu não gosto disso. Isso suja o nome da nossa família. Senhor Miguel, a gente entende. A polícia é mais política do que todo o restante, então a gente entende a sua posição. Por mim, creio que pelo meu parceiro, a gente vai te ajudar no que for preciso. O Riggs era um amigo. No lugar onde a gente tá, tem tipo aquelas adegas com tipo aquelas bebidas na parede, assim, sabe? Tem uma adega. O Thomas é aquele cara que se convida, sim, tá ligado? Ele já vai encaminhando assim, passando o dedo assim nas garrafas, ele
vê o melhor whisky que tiver ali, ele pega assim, sabe? Faz um duplo pra cada um, assim. Entrega na mão de todos, né? Ao defunto. Ao Riggs. O Miguel, ele balança a cabeça, levanta o copo e vira o copo junto com você. Ele bate o copo em cima da mesa e diz assim, bom, eu falo com vocês daqui a pouco. Por favor, não vão embora. Eu preciso conversar um pouco com as pessoas, resolver alguns problemas. E, enfim, isso não vai me tomar muito tempo. Eu acredito que uma meia hora essas pessoas já vão sair daqui. Aqui é a casa onde o Riggs morava? É a casa que o Higgins morava. Eu vou perguntar, tem algum problema a gente dar uma olhada no quarto do Riggs, no escritório do Riggs? Ele, não, problema nenhum. Você pode ir pro escritório do Higgins. Ele, pode vir comigo. Ali no primeiro andar mesmo, ele abre uma porta dupla de madeira e vocês veem um escritório grande, cheio de livros em volta. Muitos livros ali de direito. O Riggs era um cara que era muito estudioso. Direito, história, conhecimento em geral. Tem alguns jornais também. Ele tem como se fosse uma cesta de metal, cheia de jornais empilhados ali. Ela tem poucas gavetas, um tapete, uma poltrona. E é uma sala relativamente grande, mas ela é confortável. E ele, bom, vocês podem ficar à vontade, eu retorno em pouco tempo. Aliás, se vocês realmente quiserem até me esperar aqui, até melhor. Ok. Ele vira as costas e vai atender as pessoas que estão com eles. Cara, eu vou dar uma olhada, se tiver aquelas escrivaninhas, né, onde ele fica armazenando documentos, escrevendo algumas coisas. Dar uma procurada por pastas, documentos de casos recentes em que ele estava trabalhando. Então, o que a gente vai fazer? Você vai rolar... Spot hiding. Isso aí. Rola encontrar. 39, passei. Cara, conforme você começa a mexer ali nas coisas do Riggins, você não acha nada de muito relevante, mas tem uma coisinha que chama atenção. Você consegue, dentro de uma das gavetas, um caderno, uma cadernetazinha de anotações do Riggins. E nessa caderneta de anotações tem algumas anotações do último caso dele, que ele resolveu, e você consegue identificar mais ou menos isso porque ele está datado. Não tem muito tempo que aquelas anotações foram feitas. Tem mais ou menos uns 30 dias que essa anotação foi feita. E, além disso, tem vários telefones com contatos. Então você vê um número de telefone e um nome assim, Isabelle, e o outro Clarice, e o outro Alberto. E alguns nomes eles vêm vindo e você consegue perceber também que alguns nomes são hispânicos. Um nome ou outro ali acaba destoando e vindo um nome americano mesmo. Algum nome que, tipo, não é muito padronizado ou nada demais? Não, nada demais. Todos eles são nomes bem padrões mesmo. Tá. E outra coisa que você consegue notar também é que tem muito mais nome de mulher do que de homem. Eu vou pegar esse papel e deixar, tipo, em cima da mesa, assim, sabe? Tipo, algo pra perguntar depois. Enquanto isso aí, eu gostaria de olhar esse estante de livros e, passando o olho por cima, procurar um livro que esteja aparentemente mais lido, um pouco mais gasto, mais folheado. Putz. Não, falei. Vidote, conforme você vai olhando ali na estante, você vê livros de história, livros de guerra, você vê livros de direitos e você começa a se perder um pouco naquele monte de informação. Você olha aquele monte de livro misturado, não tem nada muito certinho, sabe? Não tem nenhum padrão, nada do tipo. Mas você vê que são informações muito diversas. Tem história da Mesopotâmia, tem história do Egito e balística. Tem vários tipos de livros diferentes, várias histórias diferentes. E você não consegue encontrar nada que te chame muita atenção, porque pra você aquilo ali tá meio que bagunçado, aquela informação toda. Hammer. Pode ser que o Riggs fosse um ótimo policial, mas pra organização... O Hammer vai pegar, tipo, jogar aquela jogada de sobretudo pra trás e colocar a mão nos bolsos, assim, da calça, sabe? Dar aquela caminhada, assim, pela sala. Trabalho de polícia, né? Talvez muito eficiente, mas pouco organizado. E vai, tipo, olhando assim em volta da sala, sabe? Além de livros e documentos, ele gostaria de procurar, tipo, troféus, tá ligado? Tipo aqueles policiais que guardam troféus dos casos que eles terminaram. Tipo, só pra meio que saber, né, o que ele passou. Pela rolagem que você já tinha feito, quando você começa a vasculhar um pouco mais dentro da sala,
você encontra numa das últimas gavetas dali da escrivaninha uma caixa. E essa caixa, ela tá cheia de medalhas. Ela tem várias medalhas. Tem medalhas ali que são da época que ele ainda era da escola. Medalha de atletismo, e aí algumas medalhas você já vê da polícia. Medalha de tiro, ele tem medalha de mérito. Ele foi um cara que foi bastante congratulado. Ele teve muitos méritos durante a vida dele como policial. Enquanto eu vou ali olhando aquela quantidade de livros, tentando achar um padrão e não conseguindo e ficando frustrado por não ter um padrão, eu começo a conversar, jogar a conversa fora com o Hammer. Aí, Hammer, dessa história aí toda, você acredita nisso? Você diz os casos satânicos? Eu sei que é besteira, mas tem gente doida pra tudo. Não, isso é uma coisa boa pra gente. O fato do assassino ou assassinos mostrar já qual é o seu tipo de religião já deixa bem mais fácil da gente encontrar pistas ou encontrar pessoas até. Não vejo diferença nenhuma entre religiões. Algumas são bem diferentes. Algumas ensinam as pessoas a serem boas e outras ensinam as pessoas a serem más. Mas depende muito do orador e do ouvinte. Eu acho que tudo é questão de ponto de vista. Pra mim, todas estão erradas. Exatamente. Eu também não gosto de dizer que todas estão certas. Mas no meio, existem mensagens que acabam confortando o coração das pessoas. Uma vez um homem sábio disse que um homem que precisa de religião para ser bom, ele não é um homem bom, ele é um cão adestrado. Eu acredito bastante nisso. Mas não tem o porquê a pessoa não escolher um dogma para sua vida. Às vezes pode ser um terço, às vezes pode ser um copo de uísque. Eu pessoalmente prefiro o copo de uísque. Não muito tempo depois dessa conversa de vocês escutam a porta da frente da casa bater. E um silêncio. Dá pra entender que o Miguel conseguiu botar todas as pessoas que estavam ali com ele ainda pra fora. Acabou demorando um pouco mais de tempo do que ele tinha falado pra vocês. Isso demorou em torno de 1 hora e meia. Vocês escutam os sons do passo dele até ali a sala onde vocês estão, no escritório. Quando ele entra no escritório, ele... Nossa, me desculpa. Tinha muita gente pra falar, as pessoas queriam falar muito sobre ele. Vocês sabem como é que o Riggins era, as pessoas gostavam dele, ele era um bom policial. E aí ele olha em cima da mesa e vê a caixa de medalhas que você achou. Você achou a caixa de medalha do Riggins? Vocês sabem, o Riggins, ele era um gênio, aquele maldito... Ele era um ótimo policial. Ele se formou muito cedo na academia, ele subiu muito rápido na polícia, ele virou investigador muito rápido, ele gostava muito do trabalho dele, então é difícil, ele tinha um bom relacionamento com as pessoas. Tem sido um pouco difícil aceitar o que aconteceu de uma maneira muito... sem pensar, que isso, sabe, é difícil até encontrar algum tipo de palavra. Bom, mas enfim, desculpa. Sentem aqui comigo na sala, eu vou pegar um whisky. E aí ele vai encaminhando vocês ali pra sala de novo. Tem algumas poltronas, um sofá grande, algumas poltronas. Ele pega ali o uísque, coloca algumas doses de uísque, já pega a garrafa, bota em cima da mesa. Uma mesa de centro, próximo ali das poltronas e dos sofás pra vocês. Ele, então, senhores, pode sentar, fica à vontade. Eu realmente queria conversar com vocês, porque o Riggins, ele considerava muito vocês. Eu vou pegar o papel antes de sentar, com os nomes e números. Aí, tipo, sentando assim, né, pegando um copo de uísque, eu já meio que aponto assim o papel pra ele, né, pra entregar pra ele. O senhor reconheceria algum nome dessa lista? Ou algum número? Ele pega o papel da sua mão, ele olha, bom, eu reconheço alguns aqui. E aí ele começa a citar alguns nomes, e esses nomes são nomes de policiais, de oficiais, de militares que estão ali no papel. Alguns nomes ele não reconhece. Ele, bom, esses nomes hispânicos aqui são... Esse aqui é um primo nosso, esse aqui é um tio da minha filha, esse aqui é um outro primo nosso. Então, os nomes hispânicos são mais os nomes vinculados à família dele, os nomes americanos ele consegue distinguir alguns, não todos. Desses nomes hispânicos, tem algum membro da igreja de vocês? Não, nós não temos membros da igreja. Nossa família frequenta a igreja durante os domingos, mas nenhum membro nosso é padre, nada disso. Eu vou sentando assim, eu virando um copo de uísque. Bom, eu realmente queria pedir a ajuda de vocês nesse caso, porque eu conversei com a minha filha ontem à noite,
e a gente precisa envolver alguém que seja um pouco mais confiável, que era um pouco mais chegado no Riggins e não esteja envolvido tanto com a polícia. E também não esteja envolvido tanto com a facilidade que a polícia tem de abrir a boca e começar a falar algumas coisas pros jornais. Porque, como eu falei, a gente não quer sujar o nome da família. Algumas semanas atrás, eu descobri que o Riggins estava usando droga. Bom, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar encurtar. Há alguns meses, 1 ano atrás mais ou menos, o Riggins ele foi promovido novamente no departamento de polícia. E a gente conversava bastante sobre o trabalho dele. Ele era um cara que gostava muito do trabalho que ele fazia, mas ele começou a ter algumas atitudes estranhas. Eu não sei se era preocupação com o trabalho, com a responsabilidade que ele tinha, mas ele começou a ficar cada vez mais preso com trabalho, tudo era trabalho. E mais ou menos uns meses atrás, uns 6, 8 meses atrás, ele começou a perder a paciência rápido, tratar a gente diferente, coisa que ele não fazia. O Riggins sempre foi um cara muito educado, sempre foi uma pessoa muito educada. Mas e aí o comportamento dele começou a mudar. 2 semanas atrás, eu descobri que ele estava usando drogas e, além disso, ele saía de casa em horários fixos, que era por volta das 4 horas da tarde, nos dias que ele não trabalhava, nos dias que ele estava de folga. Sumia e não dizia pra ninguém pra onde ele ia. Ele só chegava em casa novamente 9, 10 horas da noite. Nem a esposa dele nem eu fazemos a menor ideia de onde ele se enfiava. E agora veio isso. Bom, eu não sei se vocês sabem ou se inteiraram vocês em todo caso, mas o Riggins ele foi encontrado morto numa cabana. Ele foi morto no norte de Winchester e encontraram símbolos satânicos, sangue. A gente não sabe o que dizer. O Riggins não era disso, ele não tem livros aqui disso, ele nunca citou isso. A gente realmente tá meio apavorado, a gente não sabe o que fazer. O senhor sabe que tipo de drogas ele estava usando? Metanfetamina, ele talvez? Ele tá usando cocaína. Cocaína. Bom, com todo respeito, Sr. Miguel, mas você acabou de descrever um policial corriqueiro. Isso já foi uma boa dica, porque geralmente os cartéis de drogas de cocaína ou metanfetamina, eles são de cartéis que vêm da América Latina. E lá eles têm bastante desse tipo de ritual. Como, por exemplo, alguns católicos lá acreditam que se você matar a pessoa e colocar símbolos satânicos assim, você está levando ela para um lugar errado. E esse tipo de morte é bem comum, falando de cartéis. O legista chegou a falar qual era a causa mortis? O legista identificou que a causa da morte dele foi hemorragia interna. Ele foi esfaqueado, aparentemente tiveram sinais de luta e não encontraram mais vestígios de nenhuma pessoa na cabana, então, de alguma maneira, o que dá a entender que ele se agrediu, mas eu não acredito nisso. Se agrediu, se esfaqueou e teve hemorragia interna. Você vê como não faz sentido. E aí ele já puxa um caderninho com uma caneta e começa a anotar o endereço da cabana onde ele foi achado. E aí ele passa ali pela mesa pra vocês, empurra pela mesa. Esse é o endereço da cabana. Eu não sei se vocês vão conseguir entrar lá porque a polícia fechou tudo, eles trancaram o local e estão vigiando. Eu não sei quais são os contatos de vocês para poder resolver se vocês quiserem ir lá. Então, talvez seja uma perda de tempo agora. Sr. Miguel, algumas coisas a gente já consegue saber pelas descrições que você nos deu. Geralmente, quando uma pessoa recorre ao uso de drogas, conhecendo o Riggins, creio que ele buscou isso para se manter, digamos, mais aceso. Então, tenho certeza que ele estava trabalhando numa coisa que precisava de uma disposição maior. Ou ele encontrou alguns policiais que ele julgava bons são corruptos e ele foi obrigado a calar o bico. Eu não sei se eu concordo com vocês, o Riggins nunca teve essa atitude. Na verdade, eu não sei dizer se ele teve ou não essa atitude antes, mas eu sei como ele passou a tratar o próprio filho e a esposa nos últimos meses. E essas atitudes ele não tinha. Ele se tornou mais agressivo, ele não dormia direito, ele passou a beber mais. Então, aliás, ele tem um amigo que é dono de um bar, se eu não me engano é o Mo.
E aí peguem as referências. Se eu não me engano é o Mo. E ele ia pra lá bastante até. Ele conversava bastante com o Mo, porque o Mo foi amigo do pai dele. O Mo também foi um policial. Ele foi amigo do pai dele e assim que o pai dele faleceu, ele passou a frequentar mais o estabelecimento e conversar bastante com ele. De repente pode ser um contato bom pra vocês verificarem. Nisso, o que acontece é o seguinte. O Hammer, sabe, dá um estalo assim, né? Quando ele fala o Mo, né? E você olha o caderno de nomes que você tem. No caderno de nome que você tem, você só não consegue identificar 3 nomes. Um deles é o Mo, outro é Alice e o outro é um nome tipo Elizabeth. Esses foram os únicos 3 nomes que você não conseguiu identificar no caderno. Eu vou, terminar o meu whisky, né? Olhar assim pro Vidote, né? Pra saber se a gente terminou ou se a gente vai continuar fazendo perguntas, né? Vou dar uma olhada no horário também, porque chegou aqui era de dia ainda, né? Deve estar de dia ainda. Sim. Deve ser umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ah, tranquilo. E ele, claro, e eu gostaria muito que vocês entendessem que vocês serão pagos pra fazer isso. E ele levanta e vai pra trás do bar. E ali atrás do bar, ele agacha, puxa um pacotinho, já vem assim com o pacote na mão, balançando um pouquinho, e dá na mão de um de vocês dois. Quando vocês abrem o pacote e verificam ali, já tem algumas notas já em dólar. Ele, bom, eu não sei quanto vocês vão cobrar pra poder me ajudar com esse problema, mas espero que isso aí faça parte de um sinal, pelo menos. Eu vou meio que levantar assim e falar: bom, senhor, da minha parte você pode ficar tranquilo, que essa daqui vai ser, pelo menos da minha parte, vai ser por conta da casa. Riggs era um amigo. Eu vou ter a mesma atitude. Eu vou olhar pra ele e falar: senhor Miguel, creio que sua filha e seu neto vão precisar muito mais disso do que a gente. Bom, eu agradeço vocês se importarem, mas todo o trabalho ele tem que ser remunerado de alguma maneira. Vocês vão usar os seus próprios equipamentos, o seu próprio carro. Eu espero pelo menos que vocês aceitem isso para poder bancar um pouco dos custos que vocês vão ter então. Bom, senhor Miguel, vamos fazer um acordo então. E eu olho pro Hammer assim. Qual acordo você quer fazer? Você fica devendo um favor pra gente. Claro, sem problema. Então fique com o dinheiro. Ele pega o dinheiro, bota no bolso e diz assim: bom, se vocês precisarem de mais alguma informação e eu puder ajudar em alguma coisa, é só vocês me contatarem e com certeza eu vou ajudar ao máximo vocês para poder resolver isso. No momento, senhor Miguel, tudo que eu preciso. Aí o Hammer senta de novo assim, né? Estica a mão até a garrafa de whisky. Aí mais uma dose disso e prepara um outro duplo pra mim, assim. Coloca a garrafa de volta e bebo. Ele vira as costas, começa a andar de volta pro bar e diz assim: pode levar essa garrafa. Já que vocês não aceitaram dinheiro, pelo menos leva ela como presente pra vocês. As noites têm sido frias. Vai aquecer. Esse eu vou aceitar. Eu pego meu bloquinho de anotações, anoto o endereço do nosso escritório. Ô, senhor Miguel, esse daqui é o nosso endereço. E tudo que você tiver de documento que você acha pertinente pode mandar para o nosso escritório. Se você tiver também os últimos casos em que o Riggs trabalhou. A gente tem sim. Sim, a gente tem sim, porque a gente realmente tem muito orgulho do trabalho dele. E aí ele volta no escritório onde vocês estavam, revira ali nos jornais, e aí pega alguns bolos de jornais e vai tirando algumas páginas. Que os casos onde ele trabalhou, os últimos casos onde ele trabalhou foram manchete de jornal. Aí pega, olha, tem esse caso aqui, que foi o último caso que ele trabalhou, e tem esse outro aqui, que foi um caso anterior. Todos esses casos, eles foram mais ou menos de 1 ano pra cá. Esses foram os 2 últimos casos que ele resolveu, pelo menos que a gente tem conhecimento. Pela data que vocês veem no jornal, o último caso que ele resolveu faz mais de 6 meses. Ou pelo menos que ele resolveu e que saiu em uma página de jornal. São casos sobre o quê? Qual é tipo o caso? Era um cartão de drogas? Os 2 casos são sobre assassinatos. Assassinatos. Um foi um assassinato de uma mulher, que aí vocês veem que o marido matou a mulher por causa de ciúme, fugiu, e ele foi um dos caras que foi envolvido no caso, porque acabou tomando uma proporção popular muito grande, e prenderam o cara. O outro caso também foi um assassinato.
Esse caso de assassinato já tinha... Vocês começam a ler ali nas informações e já vê que já tem alguma coisa envolvendo droga. Tá. Bom, qualquer novidade, documento, ou se precisarem entrar em contato... Perfeito, eu agradeço muito a ajuda de vocês. Eu me coloco realmente à disposição, caso vocês precisem. O Hammer vai levantar assim, né? Pegar a garrafa de whisky, fechar ela, colocar embaixo do braço assim, estender a mão pra apertar a mão do Miguel. Ele aperta a mão de vocês, leva vocês até a porta, fecha a porta e... O que vocês fazem? Saí andando, já falando assim pro Vidote. Eu acho que a gente devia começar por esse caso envolvendo drogas. É muito possível que ele tenha sido morto por um cartel. Ou morto pela polícia mesmo, internamente. Sim, mas os cartéis estão inovando nas mortes. Não sei se tem muito a ver com drogas. Mas temos que começar. Rola sorte, vocês dois aí. Nossa, passei extremo. Nossa! Eu gritei. Os dois passaram. Os dois rolaram. O Luke gritou e o Vidote também teve sucesso no teste. Conforme vocês começam a falar disso, você lembra que você conhece um dos vendedores de droga de Winchester. Você tem contato com ele e tal, mas você já não tem visto ele já tem um tempo. Eu saberia onde ele geralmente trabalha? Você sabe onde ele trabalha, você sabe onde ele vende, você sabe onde ele fica, você sabe tudo dele. Aliás, você já até tirou algumas informações dele em outros casos anteriores que você precisou. Ele é um contato meio que seguro. Talvez eu conheça um cara trabalhando assim pros cartéis. Mas eu acho que a gente devia ir lá dar uma conferida no bar do Mo antes. Se ele trabalhou pra polícia e teve bastante contato com o Riggs nos últimos dias, talvez ele tenha algumas informações. Eu acho que um bartender é o melhor psicólogo que tem. Concordo. Hammer, eu esqueci de uma coisa. Preciso falar com o seu Miguel novamente. Eu espero no carro. Eu já vou me dirigindo pro carro. Você se encaminha até a porta, dá uma batida na porta. Não demora muito tempo, ele já abre a porta. Desculpa, Vidote, mas você precisa de mais alguma informação? Preciso sim, Sr. Miguel. Ajudaria se você tivesse algumas fotos recentes do Riggs que possa nos ceder. Essas são fotos bastante recentes dele. E aí ele te dá 3 Obrigado, fotos. Sr. Miguel. Obrigado, Sr. Miguel. Por enquanto é só isso. Nada, Vidote. Vou me dirigindo ao carro. Vocês vão se dirigindo pro carro, entram dentro do carro e vão em direção no bar do Mo. O bar do Mo ele não é muito distante da casa do Riggins. Ele demora mais ou menos ali uns 20 minutos de carro. Não é muito distante, mas ele é distante, né? 20 minutos de carro é relativamente distante. Quando vocês chegam no bar do Mo, ele ainda tá bem vazio. Ele abriu o bar não tem muito tempo. Tem algumas horas que ele abriu o bar. Tem meia dúzia de gato pingado no bar dele. Pelo menos o que vocês conseguem ver do lado de fora. Uhum. Eu vou, descer do carro, né? Não com nada em mãos. Só descer do carro mesmo assim, dar aquela arrumada na roupa, né? No sobretudo. E entrando no bar. Quando vocês passam pela porta, ela faz aquele som de sininho avisando de cliente entrando. Tem um cara grande no bar. Que ele é grande. Ele tem mais ou menos uns 2 metros de altura. Ele é branco, meio russo. Sabe, de cabelo bem louro, olho bem claro. Vestindo um macacão. Passando um pano em cima do balcão. E ele olha pra vocês. Olha, gente, desculpa, mas ainda não tá aberto. Aberto não. A gente não tem música. A gente não tem nada que vai ser atrativo o suficiente pra vocês, a não ser, de repente, uma boa bebida. Mas é uma boa bebida que eu vim atrás. Eu vou, sentar assim, puxar a cadeira do balcão, né? Já sentar assim. Ver um Scott duplo, do melhor que você tiver. Você vê que ele maneja bem a garrafa. Ele pega, gira, puxa e gira a garrafa
já coloca ali a dose pra você, ele empurra o copo pra você. E o amigo aí, não bebe nada não? Bom, pra mim, água. Vou ficar na água por enquanto. Ele vai lá, bota uma dose de Scott também e empurra o copo. Essa é a água da casa, meu. Caralho. Pelo que eu tô vendo, você é novo. Eu costumo gravar bem o rosto das pessoas que passam por aqui. Agora, essa é por conta, pra você poder só experimentar. Eu vou dar aquela primeira bebericada, né, no Scott. Olhar assim pra ele e falar: você seria o Mo? Ele puxa o corpo pra trás. Ué, mas como é que é isso? Eu te conheço, eu não te conheço, você me conhece? Eu sou o Mo. Não se preocupe, eu não vim aqui cobrar nenhuma dívida nem nada. Graças a Deus, porque eu não tenho. Ou até aquela que se risada prova larga, o contrário. Até que se prova o contrário, dá aquela risada larga com ele assim, né? Nós estamos meio que investigando o caso do Riggs. E ficou sob meu conhecimento que ele esteve aqui várias vezes durante a semana, vários dias por aí. Nós só queremos saber se você teria alguma informação, alguma coisa que pudesse ajudar a gente. Estamos procurando o assassino dele. Eu posso aproveitar que o bar tá um pouco menos movimentado pra conversar com vocês. Bom, eu sou um militar aposentado. Eu fui amigo do pai do Riggins. Quando o pai dele morreu, ele acabou me achando aqui sem querer. E a gente acabou ficando bastante amigo até. Na verdade, amigo de bebida. Ele vinha pra cá, conversava, tomava umas bebidas, falava dos problemas. Eu achei bem absurda a alegação que eles estão fazendo. O Riggins não tinha cara de fazer nada daquilo. Bom, mas eu não sei dizer também, porque há umas 2 semanas atrás o Riggins estava meio estranho. 2 semanas? Ele chegou a comentar com você sobre o uso de drogas ou algo assim? Então, na verdade, há umas 2 semanas atrás ele apareceu aqui bem transtornado. Ele bebeu muito e, cara, tava muito na cara que ele tava drogado. Tava muito na cara que ele tava usando alguma droga. Ele mexia num caderninho de bolso, não parava de tremer a mão. Que o Riggins, ele também tinha disso, né? Tinha dia que ele vinha aqui, sentava numa mesa, ele ficava quieto sozinho e ele tremia um pouco às vezes. Eu sei, era estranho. Eu não sei se o Riggins tomava algum tipo de remédio controlado, se ele teve algum tipo de trauma por causa dos trabalhos que ele fez na polícia. O que particularmente é normal. É um policial adquirido durante o tempo, algum tipo de trauma, gatilho. Mas isso apareceu de pouco tempo pra cá. Ele não era assim. Tem anos que o Riggins frequenta aqui. Tá, então a nossa incidência está há 2 semanas atrás. O último caso envolvendo drogas foi há 6 meses. E eu ainda tem uma coisa, ele sabe, ele tinha medo de alguma coisa, eu não sei explicar direito, o Riggins também não soube me dizer, porque ele tava muito nervoso. Tem algum nome que ele tem mencionado mais do que ele mencionava antes, algum nome novo? Ele tem falado assim várias vezes? Na verdade, o Riggins, ele deixou escapar, e eu não sei se seria legal falar isso pra vocês, mas ele olha pra roupa de vocês, pelo carro de vocês lá fora, pelas armas que vocês estão usando, pela roupa de vocês, no mínimo vocês são investigadores. Particular, sim. Se vocês não me mostraram distintivo nenhum, é porque vocês foram contratados pela família. Sr. Miguel em pessoa. Além de que nós somos amigos próximos do Riggs. Todos nós sentimos muito com a morte dele, infelizmente. Eu não sei se é muito legal falar isso porque expõe um pouco a família dele, mas o Riggins, ele tinha deixado escapar umas 2 vezes que ele estava traindo a esposa. Ele falou alguma coisa como Alice. Eu não sei direito porque, além disso, ele não dava muita brecha. Ele bebia e não dava muita brecha. E quando ele dava brecha, ele desfazia. Vocês lembram como é que o Riggins era? Ele era um cara muito extrovertido, ele falava com todo mundo. Então tudo parecia uma brincadeira, tudo parecia uma piada, mas numa dessas piadas e brincadeiras ele deixou isso escapar 2 vezes com a gente jogando aqui. Uma noite que eu já tinha fechado o bar, aliás. A gente estava sentado jogando e ele deixou isso escapar. Eu lembro que começaram até a sacanear ele, sabe, se fez e tal. E teve uma segunda vez que ele deixou isso escapar novamente com o mesmo nome, Alice.
Você reconheceria também algum nome como Elizabeth, alguma coisa assim? Não, esse foi o único nome que ele deixou escapar. Você foi de muita ajuda, Sr. Mo. Eu vou olhar assim em volta. Seu bar é formidável, lindo pra caramba. Ah, tem outra coisa também, eu não... Enfim, já que vocês estão fazendo isso mesmo, foi como eu falei, há 2 semanas atrás ele realmente parecia que estava envolvido com drogas, né? E ele não estava muito bem, quando eu tentei ajudar ele, meti a mão no bolso dele, ele ficou meio puto, ele não curtiu. Na verdade eu não meti a mão no bolso dele, eu esbarrei e acabou caindo um pacote de cocaína, pequeno. Na hora ele não reparou, mas quando ele meteu a mão no bolso ele não achou, ele ficou um pouco transtornado, tentou reverter a situação, saiu daqui bem puto. A gente não teve nem tempo de discutir. E depois disso ele não voltou mais. Então a última vez realmente que eu vi o Riggins deve fazer umas 2 semanas, mais ou menos, foi esse o último problema que a gente teve aqui no bar. Ok. Eu vou te pegar assim, deixar o dinheiro dos scores em cima da mesa, né? Empurrar pra ele assim e falar. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Mo. Bom, Sr. Mo, só tenho... Precisarem de alguma coisa? Só tenho mais uma pergunta. Claro, pode falar. Geralmente ele sempre chegava aqui sozinho. A interação que ele tinha com você aqui no bar era exclusiva? Ou ele encontrava alguém pra cá no bar? Conforme você vai falando, ele já vai balançando a cabeça, assim, concordando. O Riggins era um cara que sempre andava sozinho, mas era um cara que também conhecia muita gente. E, bom, muitos policiais frequentam o bar. Ele conhecia bastante a galera que vinha aqui pra poder beber e fazer a jogatina que fazia aqui toda semana. Ele sempre chegava sozinho, ele nunca chegou aqui acompanhado de ninguém, de amigos, nem nada do tipo. Até porque o Riggins era um cara que não tinha meio que hora marcada. Ele chegava aqui, chegou. Ele chegava, bebia, ria, jogava e ia embora. Era sempre isso que ele fazia. E isso acontecia bastante até, não era uma vez por semana, ele vinha aqui várias vezes na semana. Tinha semana que ele vinha aqui 4 vezes. Geralmente entre 4 e 10 da noite? Então, não. Na verdade, eu nunca parei pra reparar nesse ponto, mas tinha várias vezes que o Riggins saía daqui meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Até porque a casa dele é relativamente perto, então ele não se preocupava muito com o horário. Ok. Bom, eu pego no paletó um cartão. Se lembrar de algo, por favor, nos mantenha informado. Com certeza. Ele pega o cartão de vocês e bota assim no bolso do meio do macacão dele. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu retorno vocês sim. Eu vou levantar assim, né? Dar aquela baixada assim no chapéu pra ele. Vou até a porta assim e abrir a porta pro Vidote passar, sabe? Tipo, abrir a porta assim pra ele passar e vou na sequência dele. Primeira coisa que eu vou falar é, bom, acho que a gente devia ligar pra essa tal de Alice. É uma possível testemunha e talvez o possível assassino. Sim, também acho. Mas é meio estranho porque o Sr. Miguel falou que geralmente ele voltava às 10 da noite. E pelo que o Mo falou, ele passava muito mais tempo fora. Não era ocasional. Tem alguma coisa muito estranha que não tá batendo nessas declarações. Bom, vamos tentar ligar pra Alice. Vou falar pra gente ir pro escritório, né? Que lá tem um telefone. O escritório de vocês ele não é muito distante do bar do Mo, mas vocês demoram algum tempo para poder chegar no escritório também. Quando vocês chegam no escritório, no meio daquela organização e bagunça de vocês, até por conta dos casos que vocês recebem, você se empolera ali no telefone e liga. Não demora muito tempo, ele dá 2, 3 toques, atende uma mulher. Consultório da doutora Alice Cooper? Oi, é a própria Alice que está falando? Não, eu sou a Marta, eu sou a assistente do consultório dela. Oi, Marta, meu amor. Então, aqui é o investigador Hammer. Eu estou conduzindo uma investigação sobre um assassinato e eu gostaria de trocar algumas palavrinhas com a Alice. Olha, desculpa, mas a doutora Alice, ela não está. Ela foi para um seminário e só deve retornar amanhã. Seminário? Tanto que a agenda dela já tá até bastante comprometida. Se vocês vierem aqui amanhã, com certeza vocês conseguem falar com ela. Ok.
Ela foi pro seminário aonde? Ela foi pra um seminário em Wisconsin. E... ela foi quando? Olha, ela foi não tem muitos dias. Ela foi já faz uns 4 dias. Em off, a morte do Riggs foi em quantos dias? Foi 1 dia atrás. Pô, muito obrigado pela ajuda, viu, Marta? Nada. Desligar assim, virar assim pro Vidote. Ela tá fora do estado tem 4 dias já. E você tá perdendo a mão, hein, Hammer? Não é a mão. Acho que eu tô perdendo os pés. Que história é essa de falar o que a gente vai fazer, o que a gente é por telefone? Se ela for uma suspeita, ela já cruzaria o estado, sairia do país. Faz sentido. Eu tô realmente perdendo a mão. Eu acho que é a bebida, tem que parar um pouco com isso. Me dá essa garrafa aqui. Eu vou te passar a garrafa assim pro Vidote. Vamos dar um jeito nisso que parece que a noite vai ser longa. Aí eu vou lá na cozinha fazer um café forte pro Hammer. Toma. Isso daqui vai te ajudar. Então, vou pegar assim um café, dar aquela sopradinha e falar, valeu. Soprar assim, né? Tomar. Eu vou tentar ligar pra Elizabeth, mano. Eu vou pegar um quadro aí e vou começar a colocar as informações que eu tenho. Fazer aquele mapa com tarraxa, alfinete, vai começar a ligar as informações, né, uma nas outras, pra poder achar as correlações. E vou começar a escrever tudo de informação que eu tenho. Falar do Riggs, da Violeta, do Miguel, do Mo, da Alice, da Elizabeth, que a gente ainda não sabe, os contatos que a gente tem, contato do fornecedor de drogas lá, o traficante, e tudo mais que está relacionado ao caso. Eu vou começar a gravar no quadro e escrever no quadro. Enquanto o Vidote se encaminha ali pro quadro e começa a organizar as informações, fazer os desenhos, as ligações com poucas informações você já tem, o Hammer ele vai lá na mesa de novo, senta, pega o telefone e tenta ligar pra Elizabeth. Quando você tenta ligar pra ela, diz que esse número ele não existe. Na dúvida, você tenta de novo, o número não existe. Eu vou pegar uma relíquia, uma lista telefônica, e vou tentar cruzar o número com o nome completo. Então, lista telefônica, antigamente, tinha endereço. Exatamente. Você consegue... Bom, vamos lá, né? Roda um... Não foi uma lista telefônica, né? Pelo amor de Deus. Não foi tipo um teste pra... Caralho. Alguma hora eu vou achar, né? Eu já quero aproveitar e pegar o da Alice também. Então, demora algum tempo, porque... Cara, eu não me lembro de lista telefônica, sinceramente, porque eu acho que quando era moleque, lista telefônica já tava polida. Mas as coisas que eu sei é que ela tinha endereço e uma lista telefônica só não tinha tudo. Tinham várias listas telefônicas e tal. Acho que era uma pra cada estado, um negócio assim. Não me lembro direito, mas acredito que funcionava dessa maneira. Então, aqui no Brasil minha avó tinha uma quando eu era criança ainda, das antigas. Era separada por cidade. Ah, então, beleza. Então, ok. Então é uma lista telefônica só pra cidade de Winchester. Demora algum tempo até você encontrar, né, no meio daquele monte de anúncios, daquele monte de comerciais que a lista telefônica tem, e ela era muito mal organizada, mas você encontra o endereço dos 2 telefones registrados. Os endereços dos 2 telefones, eles não são muito distantes até do escritório de vocês. O endereço da Elizabeth, ele fica mais ou menos 1 hora de distância. E o da Alice, ele fica a 30 minutos de distância. Ok. Eu vou pegar, escrever num papel assim, né, os nomes e endereços, e colocar no quadro do Vidote, assim, da onde citou Alice, escrever Elizabeth e colocar o endereço da Elizabeth também. Essas são as informações que vocês têm agora. O que vocês fazem? Bom, a gente tem uma secretária? Pode ter uma secretária. Pode ter uma secretária. Rosana, vem aqui. Aí vocês fizeram café, vocês já ajudaram ela pra caramba. Já, pô. Não, mas ela chega mascando chiclete. Já tem que reduzir o salário da Rosana já, mano. Ela chega mascando chiclete, é muito clássico isso, né, cara? Não, é uma coroa boazinha, Aí chega uma senhorinha de óculos, ele diz, sim, o senhor Hammer precisa de alguma coisa? Acho que o Vidote precisa. O senhor Vidote precisa de alguma coisa? Tem um recado pra gente, Rosana?
Não, senhor, não tem nenhum recado. Bom. Não teve nada procurado dos trabalhos. Eu tô na outra sala, só organizando os casos que já foram resolvidos, como o senhor me pediu no outro dia. Tá. Quando você tiver um tempo, tira algumas cópias dessas fotos aqui pra gente, por favor. Rosana, eu gostaria que você... Eu vou pegar, tipo, o número da lista, assim, fazer meio que uma cópia, né? Mandar assim pra ela. Eu gostaria que você ligasse pra esse número e talvez conseguisse marcar um horário pra mim amanhã. Tudo bem. Eu vou ligar agora mesmo, Sr. Hammer. E aí ela pega o número da sua mão e pega a foto da mão do Vidote. Não demora muito tempo, uns 15 minutos mais ou menos, você escuta uma porta bater e ela sair. Bom, eu vou virar assim pro Vidote e falar, bom, talvez a gente pudesse falar com aquele meu contato lá que eu tinha comentado mais cedo. Talvez ele conheça o Riggs, talvez ele tenha vendido pro Riggs. Eu acho melhor a gente esperar as fotos, né? Pode ser que visualmente seja mais fácil pra ele identificar. Sim, claro. Então, cara, eu só queria lembrar vocês o seguinte. Anos 80. Revelação de foto demora um pouquinho, Vidote. Demora. É nada, mano. Nos anos 80 é 7 dias pra entregar, pô. Então, você vai... vocês sabem. Bom, demora um pouquinho. Ela só foi lá entregar, entendeu? As fotos pro cara poder fazer as cópias. Mas demora um pouquinho, cara. Eu acho que a gente pode esperar até amanhã. Vamos organizar os que a gente conseguiu de informação agora. E vamos esperar até amanhã. Então a gente vai tentar falar com essa Lince. Acho que vai ser mais fácil. Não demora muito tempo. A Rosana, ela retorna. Que aí ela entra na sala de vocês. Dá 2 tapinhas na porta. Senhores, me desculpem, mas... Sr. Vidote, eu já entreguei as fotos pra poder fazer a cópia. O rapaz me disse que em 2 dias elas vão ficar prontas. E aí ele vai entregar diretamente aqui. Assim que elas chegarem, eu aviso pro senhor. Perfeito. Sr. Hammer, eu consegui um horário pro senhor de encaixe amanhã, às 10 horas da manhã, com a psicóloga Alice. Mas o senhor tá bem? O senhor tá precisando de alguma coisa? Não, ela é uma possível testemunha. Ah, desculpa. Ela é uma possível testemunha. Como eu já meio que comprometi a minha posição falando com a secretária dela pelo telefone, eu pensei em pessoalmente. Aí eu vou pegar, tipo assim, pegar a xícara de café assim e apontar pro Vidote, realmente ajuda. E... eu vou fazer um outro café pro senhor. Se os senhores precisarem de alguma coisa, eu tô aqui na outra sala. Claro, Rosana, obrigado. Isso já próximo ali do final do expediente de vocês. Ela faz o café, deixa o café pronto pra vocês, se despede e vai pra casa dela. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mapear aí onde fica essa cabana onde ele foi encontrado e tentar ver com algum dos contatos policiais quando é que eles vão parar de fazer campana na cabana pra gente poder dar uma olhada. Eu poderia fazer um teste de lei, por exemplo, pra saber quanto tempo demora pra uma cena de crime ser liberada? Pode. Putz, eu falhei. Você não se lembra muito bem quanto tempo... É porque, na verdade, assim, por ele ser um policial da região e ele ser muito conhecido e o caso já ter ido parado no jornal... Um caso midiático, né? Pode ser que alongue mais a investigação. Isso talvez alongue mais a investigação e isso acabe ocupando mais tempo deles lá presos sem liberar o local para vocês poderem entrar. Não demora muito tempo, Vidote. Você começa a revirar uns papéis, uns mapas, para poder bater mais ou menos o endereço que o Miguel deu para vocês. E você vê que, cara, ele é um pouco distante. Ele demora. Se vocês forem de carro, demora mais ou menos umas 4 horas para poder chegar lá. Ou seja, são 8 horas aí indo e vindo. Eu vou querer pegar um mapa da cidade, colar assim perto da onde o Vidote tá fazendo o triangulamento ali das informações, né? E começar a traçar aquelas linhas vermelhas com tarrachos, os trajetos que ele fazia, tipo casa, Bar do Mou, trabalho, Bar do Mou, casa, ponto de investigação, até 2 semanas atrás. Assim, midiaticamente ele não tava fazendo nenhuma investigação, né? Mas seria bom a gente ver nas polícias se tem alguns arquivos das investigações que ele tava trabalhando antes de morrer. E eu vou também traçar uma linha na onde o cara que eu conheço lá tava vendendo droga. Mas aí vocês vão querer fazer isso agora ou vocês vão esperar o dia seguinte? Não, vou fazer isso agora. Então, beleza. Delegacia. Então, no caso, vocês vão pro... Não vou pra delegacia agora. Tô só fazendo o mapa ali. Ah, tá. A delegacia é melhor no dia seguinte, já tá no fim do expediente, eles vão atender a gente de má vontade agora.
Cara, você começa a desenhar tudo no quadro, ajeitar um pouco mais as informações ali que o Vidote já tinha colocado também no quadro. Rola inteligência. Puro? Pura. Nossa, hard, assim, não difícil. Rodou bem. Quando o Hammer ele começa a fazer os desenhos, complementar ali as informações que o Vidote já tinha colocado, começar a ligar alguns pontos, você percebe que, cara, isso é uma rotina comum. Não tem nada demais aí. Não tem nada de errado aí. Vocês ainda, pelo que você tá conseguindo ver, vocês ainda não conseguiram chegar em alguma coisa que distorça esse caminho dele e que mostre algum problema pro que realmente aconteceu. Isso é muito simples ali pra você quando você começa a ver isso. Porque você começa a fazer aquela matemática, cara, digamos que esse cara sai do trabalho tal hora, e aí ele chega em casa e vai num bar, toma uma cerveja, ou num dia que ele tá de folga, ele não tem que ir pro departamento, então ele vai pro bar, toma uma cerveja, ele leva esse horário, pá, não sei o quê, mas não condiz com a informação que o Miguel deu. Ok, entendeu? Achou o primeiro contraponto. Esse é o único contraponto que vocês têm, cara, o horário. Então, vou falar assim, talvez a gente tenha que conversar um pouco com a Violeta, perguntar sobre os horários que dão a divergência. Se a gente perguntar de novo pro Miguel, ele pode ficar meio acuado, pensar alguma coisa diferente. Hammer, eu acho que falar agora com a viúva vai ser bem complicado. Não, sim, vamos esperar pelas fotos. Então, uns 2 dias ela já vai estar mais relaxada. Sim, melhor. E aí, dessa vez vamos levar um presente de condolências, né? Porque sim, foi complicado a gente chegar. E olha, cruzando essas informações aqui de horário, de trajeto, ou ele foi realmente uma vítima infeliz de algum culto satânico, ou ele se envolveu com alguma coisa e só foi levado no final, não participou de nada, ou talvez o Miguel esteja mentindo. Bom, a gente tem 2 fontes que falam horários e rotinas diferentes. Bom, talvez o Mo também tenha interpretado alguma coisa de errado, porque ele falou de traição, mas pelo que a Rosana falou, a Alice é uma psicóloga. Riggs pode ter comentado dessa Alice, mas falado das sessões que ele estava tendo com ela, né? E talvez o Mo tenha entendido errado. Sabe como é bar, né? Acho que é melhor a gente tentar falar com a Alice e ver no que vai dar depois disso. É bom, ficou marcado o horário pra amanhã às 10 da manhã, acho que amanhã eu consigo arrancar algumas informações dela. Acho que eu vou pra casa então. Okay. Você vai ficar aqui? Eu vou ficar aqui mais um tempinho arrumando algumas coisas. Tipo, ajeitar uma papelada. Você disse que tinha bastante coisa de caso ali antigo já. Ver o que dá pra jogar fora, o que tem que arquivar, e daí eu vou pra casa também. Já que você vai ficar até mais tarde, fica com o carro? Não, pode usar, eu vou andando pra casa. Beleza. Então amanhã, umas 8h30, eu passo lá na sua casa pra gente chegar com folga no consultório da Alice. Ok. Boa noite, Vidote. Boa noite. Fazer isso, começar a arrumar o escritório, ver o que tem pra jogar fora, o que tem pra arquivar. O Hammer passa uma boa parte da noite arrumando o escritório, olhando papelada, casos antigos, revendo e vendo o que ele pode jogar fora, o que ele pode deixar. E a noite ela passa relativamente tranquila pra vocês. Vocês se encontram, seguem em direção ao escritório da Alice, no carro do Vidote, e vocês chegam bem na frente da porta do prédio onde fica o escritório dela. A porta do prédio do escritório dela é uma porta daqueles prédios antigos mesmo. Ela é ferro, aquele ferro cruzado, como se fosse aquelas portas de elevador antiga. E tem um porteirinho que fica ali do lado de dentro, ele tá com um radinho, logo do lado da porta. Ele tá com um radinho de pilha, assim, do lado da orelha. Bom dia. Temos horário marcado com a doutora Alice. Ele toma um susto com vocês, ele desliga rápido o radinho. É a doutora Alice? Sim, mas não... Ninguém abriu o consultório dela hoje não, ninguém tá lá hoje não. Vocês querem subir pra dar uma olhadinha? E ele abre a porta pra vocês. Vocês podem ficar à vontade, mas a menina que trabalha lá, a Marta, hoje ela nem apareceu aqui. Aliás, já tiveram 2 pessoas já procurando por ela e foram embora até. Eu dou uma olhada pro Hammer assim, sabe? Aquela olhada de fúria. Eu vou, fazer aquela cara de poker face ali, aquela...
Sei de nada. Sei, não fui eu, tá ligado? Mas vocês podem subir, não tem problema não. Pode dar um pulinho lá, é no quarto andar. Quarto andar, sala 15B. Obrigado. Senhor. Pode voltar pro seu entretenimento aí. Muito obrigado. Ele olha pra você meio sem graça, vai até a porta do elevador, abre a porta do elevador pra vocês e marca lá o quarto andar. Caralho, Hammer. Não acredito, viu? Puta que pariu. 30 anos de profissão nessa porra e você me dá uma dessa. Calma, Vidote. Isso, Genghis Khan chamava isso de ceder a vantagem. Porra de Gengis Khan é meu saco. Vocês saem do elevador, vão até a porta 15B. É uma porta de madeira mesmo, maciça. E, cara, realmente, ela tá fechada. E é isso, vocês não escutam barulho nenhum do lado de fora. Eu não teria aqueles negocinho de abrir porta, né? Tem. Lockpick. Ou pode ser um teste de chaveiro, ou pode ser um teste de destreza também. Puta que pariu, de Vou fazer chaveiro eu chaveiro. tenho um. Nossa. Hard. Passei no hard. O Hammer, ele abaixa ali, olha pra um lado, olha pro outro, catuca um pouquinho a fechadura, não demora muito tempo, o Vidote puto ainda com ele, só ouve aquele clec e a porta indo um pouquinho assim pra trás. Aí eu vou, tipo, dar aquele espacinho pra trás e fazer pro Vidote entrar, sabe? Com as duas mãos assim. Acho melhor eu ficar aqui fora, Hammer. Ok. Eu vou entrar, tipo, encostar a porta, então. Quando você entra, você não vê nada revirado, tá? Você vê tudo arrumadinho, direitinho. Tem uma sala de espera com uma mesa de vidro, onde tem vários papéis em cima da mesa, não tem nenhum gaveteiro, nada do tipo. E logo depois dessa sala de espera tem uma outra porta, mas essa porta ela é de vidro e ela tá só encostada. Eu vou entrar nessa porta. Conforme você vai entrando, você já vê que isso é o consultório da doutora. Tem ali um sofá grande, bem espaçoso, algumas poltronas, são umas 3 poltronas espalhadas, um tapete que ocupa a sala toda. Você sente um cheiro bom, um cheiro de limpeza, um cheiro, sabe, como se alguém tivesse mexido ali recentemente, deixado tudo limpo recentemente. Em volta da sala tem alguns armários e você pode rolar encontrar. Sucesso. Lindo. A primeira coisa que você repara quando você entra na sala e que te chama muita atenção é a seguinte: você não sentiu o cheiro de cigarro. E tem 2 cinzeiros grandes em cima da mesa. E em cima da mesa, além disso, tem umas cinzas ali e uns pedaços um pouco maiores de papel. Eu vou dar uma olhada nesse pedaço de papel. Estão em branco? Não. Os pedaços de papel eles estão queimados, como se alguém tivesse queimado alguma coisa ali, uma folha de papel inteira. Agora faz um teste de inteligência. Sucesso. Nossa, em cima, véi. Caralho, perfeito. Cara, na hora que você bate o olho no papel, você reconhece a letra do Higgins. Consigo... O que tá escrito ali nesse pedaço de papel, Então, por exemplo? Isso você não consegue ler. Ele tá num idioma diferente do seu. Você não consegue entender que idioma é aquele. Bom, se eu não sentir cheiro, significa que a sala foi limpa, é isso? Ela foi esterilizada, digamos assim. Eu vou dar uma procurada pelos documentos do Riggs, tá ligado? Tipo, os diários dele, ou ver se no computador ali do escritório tem alguns vídeos dele falando alguma coisa na assim. verdade não tem computador, né? Caralho. Tem arquivos. Desculpa. Tem os arquivos Esqueci. do armário. Sinto muito, família. Erro meu. Além das anotações queimadas, com a letra do Mark, quando você começa a vasculhar dentro dos armários, você vê que tudo é organizadinho por letra, direitinho. Você não consegue encontrar nada que remeta ao Higgins. Porém, você acha um cofre pequeno. Ele tá meio que intocado debaixo da mesa de madeira que fica de atendimento dela. Ele não fica na frente, é como se ele ficasse, sabe, atrás da gaveta. Como se a gaveta tivesse um fundo falso. Vou tentar arrombar o cofre. Porra, perfeito. Passei no hard. Passa. Cara, eu vou... A ideia era, tipo, pegar ele assim, tá ligado? Colocar em cima da mesa. Ele é aquele cofre de rodar, Sim. assim? Isso aí mesmo. Vou encostar o ouvido, tipo, eu não tenho... Não vou ter estetoscópio, né? Mas eu vou encostar o ouvido o máximo que der, assim, tá ligado? Tipo, ficar em silêncio absoluto e girando bem devagarinho até ouvir um pequeno clique. Aí depois girar pro outro lado, ouvir um pequeno clique e continuar assim até abrir. Você consegue, assim, identificar os 5 números da senha do cofre. E não demora muito tempo pra você poder fazer isso. E quando você abre o cofre, cara, você abre o cofre e você vê algumas coisas.
O cofre, ele é relativamente pequeno, lembra que eu falei isso? Ele tem mais ou menos uns 30 por 20. Cabem alguns papéis ali dentro dele. Um dos papéis que você acha é os papéis do Riggs. Quando você começa a ler e passar o olho rápido ali em cima, você entende que o Riggs estava fazendo um tratamento psicológico tem alguns meses. Só se você parar e se concentrar mesmo pra ver por quê, mas ele estava fazendo um tratamento psicológico. Não, aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar o documento, colocar no bolso de dentro do sobretudo, vasculhar se tem mais alguma coisa do Riggs ali dentro. Não, do Riggs, isso é só isso que você encontra. Fechar, tipo, travar de novo, colocar o cofre colocar no lugar, né? Empurrar a gaveta tudo de novo, colocar, tipo, ninguém passou aqui, tá ligado? Ver se eu mexi mais alguma coisa na sala, tentar colocar no lugar de volta e voltar. Não demora muito tempo, você encontra o Vidote na porta. Vidote, nenhum outro cliente chegou nesse meio tempo. Vocês não demoraram muito tempo pra poder fazer isso. O Luke demorou uns 15 minutos ali. Vou, tipo, voltar assim, né? Tentar trancar a porta de novo, a porta da entrada. E falar, bom, vamos? Você conseguiu alguma coisa? A gente conversa no carro. Eu queria deixar o nosso cartão aqui e falar que é sobre o Riggs. Talvez ela saiba alguma coisa e queira entrar em contato com a gente. Eu não acho uma boa ideia. Tinha uma queima de papéis e eram papéis do Riggs. Pode ser que a gente acabe virando alvo. Exatamente. Melhor só o porteiro saber que nós estivemos aqui. Na verdade, é melhor nem ele saber. Vamos conversar com ele lá embaixo. Uhum. Tranquei a porta. Pegar o elevador de volta pra baixo. Vocês chamam o elevador, descem. Quando vocês saem do elevador e olham pra porta, onde o porteiro fica, ele tá ali sentadinho com o radinho de pilha dele de novo, rindo. Ele tá como se estivesse ouvindo algum programa de comédia, alguma coisa desse tipo. Ele tá meio de costas pra vocês, ele ainda não viu vocês saindo do elevador, mas ele tá rindo bem baixinho, com o rádio bem pertinho ali do ouvido dele. Vou chegar próximo dele. Senhor? Oi. Desculpa. Aí ele abaixa rápido o radinho de novo, desliga. Viu? Os senhores viram, né? Não tinha ninguém lá, né? Sim. Eu tiro uns dólares aí, uns $50. Creio que seja bastante. Sim. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá, que vai $50 pra gente é muito dinheiro hoje. Mas naquela época era muito dinheiro. Que uns $10 seriam uns 100, $200, mais ou menos. Então, mais ou menos. $10, vai. Mano, peraí. Não, o Luke já tá pesquisando já. É muito dinheiro, cara. Tô pesquisando. 50 bucks. Em 1980, $1 valia R$43, então, mano. $10 tá quase o $10 salário é dinheiro do pra cara. caralho. Então, cincão. Cincão é Quando melhor. você estica a nota de $5 pra ele olha, ele regala o olho, ele... o senhor precisa de alguma coisa? E já pega Sim. o dinheiro já e bota no bolso. Precisamos da sua descrição. Nunca estivemos aqui, nunca falamos com você, você nunca nos viu. Aí eu dou aquela prostrada assim pelo balcão e dou aquela chegada nele assim. Estamos entendidos? Ele, com certeza. Eu nem sei do que você tá falando. Faz Eu um teste de viro. intimidação aí. Porra, os 5 conto que é quase 300 não valeu como intimidação? Depende, né? Se ele quiser te extorquir, já que ele viu que você tem dinheiro. Nisso você não pensou, né, verdade? Se ele quiser extorquir, ele vai conhecer meus punhos. Matheus e Marcos, os punhos do Vidote. Vixe. Eita. Putz. Ele olha pra você, na hora que você dá uma chegada nele, ele meio que espreme o corpo dele assim, né? Perto da parede, ele olha pra você de cima e embaixo, ele pode ficar tranquilo, cara. Eu nem sei o que você tá falando. Aliás, você nunca esteve aqui. E dá uma risada. Deixa eu ver, intimidação eu tenho 15, mano. Pra você é difícil, cara. O que seria Fast Talk, cara? Lábia? Lábia. Lábia. Cara, eu vou chegar assim, tá ligado? Colocar, tipo, o nosso meio que cartão assim em cima da mesa, assim, sabe? Encostar assim. Nós não somos policiais, mas nós temos bons contatos na polícia. E se o senhor ficar sabendo de alguma coisa suspeita, o senhor poderia, tipo, falar pra gente, assim, alguma coisa. E eu acho que seria melhor
essa nossa conversa aqui fica fora dos registros, você não acha? Puta merda, velho. Ô, esse tiozinho é ligeiro, mano. O tiozinho é bravo, cara. Caralho. Ele, eu acho. Vidote, não tem outra. Saca a arma pra ele, Vidote. Ele acha. Eu acho super. Eu com certeza concordo completamente com você. Isso pode ficar só entre a gente, sem problema nenhum. E ele olha pro Vidote de novo, rindo. Ele, pô, de onde veio esse aqui? Pode vir mais um pouquinho. Que aí, né? Todo silêncio. Mais um. Claro. Todo silêncio é um silêncio. Eu coloco a mão no paletó, saco a arma e falo: daqui sai mais 6. Porra, Vidote! Essa brincadeira! Caralho. Agora a intimidação de novo. Caralho, mano. Tá porra, velho. Quando você faz isso, o cara se assusta com você. E ele se encolhe na quina entre duas paredes e começa a falar mais alto. Não, calma. Peraí. Eu tava brincando, cara. Não precisa me matar por causa disso, não. Calma aí, pô. Calma aí, cara. Não tem nada com essa história, não, pelo amor de Deus. Eu não vi nada, não vi ninguém, eu não senti nada, não. Calma aí, irmão. Uau. Eu guardo e falo: bom, agora estamos entendidos. Mas como você não viu ninguém aqui, parece que caiu isso daqui do seu balcão. Tô jogando mais $5 pra ele. Porra, foi só pelo prazer de tirar a arma e fuder com a situação mesmo, né? Filha da puta. Mas é claro. Vocês vão deixando o lugar com um cara lá apavorado no portão. E agora o que vocês fazem? Pergunto se é uma boa ideia a gente ir lá conversar com o contato lá sobre drogas. E no meio do caminho, tipo, pra onde a gente estiver indo, eu vou pegar a pasta do Riggs e jogar assim no colo do Vidote enquanto ele tá dirigindo. Hammer, aquele outro endereço é próximo daqui, não é? A gente poderia pelo menos dar uma olhada da tal da Elizabeth. Vale a pena tentar. Ele era 1 hora de distância, mais ou menos. Vamos tentar lá primeiro. Enquanto isso eu vou lendo os casos do Riggs. Eu puxo o papel assim. Aí agora sim eu vou me concentrar em ler o que tá escrito ali, Fábio. Vocês entram dentro do carro e vão seguindo pro endereço da Elizabeth que o Hammer conseguiu na lista telefônica. O Hammer, ele abre ali a pasta, puxa os papéis que ele conseguiu dentro da sala da Alice e começa a ler o caso do Higgins. Uma coisa que você consegue ver perfeitamente é que ele já estava se consultando com a Alice já tem alguns meses. Já tem mais ou menos uns 6 meses que ele está se consultando com a Alice. Todos os horários que você vê ali de consulta são sempre entre 4 horas da tarde e 22 horas. Todas as consultas que ele fez durante esses 6 meses são sempre nos mesmos horários, em dias da semana diferentes, mas sempre uma vez por semana. Então você já consegue ligar a informação que o Miguel deu para vocês do horário que ele ficava fora e o que ele fazia no horário que ele ficava fora. Então o Mo é que tava com a informação errada, é isso? Não, se era uma vez na semana só, acho que... Então, será que o Mo passou pra gente alguma informação errada? Acho que não. Talvez o Mo tenha falado a verdade, porque ele não falou que o Riggs estava lá todo dia. Uma outra coisa que você consegue ver, conforme você vai passando as folhas do documento, cara, é que tem um documento, uma apólice de investimento no nome do Mark, no valor de $50 mil, e a Alice ela é beneficiária. Aí eu vou passar isso pro Vidote. Tem aqui uma apólice de investimento na Alice, de 50 mil. Suspeita. Ela passou de suspeita pra principal suspeita. Mas eu ainda não entendo porque toda essa questão de ritual e seita satânica, eu acho que não é tão fácil assim. Ou talvez seja só pra encobrir, né? Eu ia falar isso, pode ser só pra encobrir, mas também eu encontrei, quando eu falei das queimas de arquivos, eu encontrei um papel com a letra do Riggs, só que tava num idioma que eu não conheço. Bom, a gente pode tentar traduzir isso. Mas, então, é aí que tá. No máximo tem 1 ou 2 palavras. O papel foi queimado. A Alice não vai conseguir resgatar nada, já que a gente tá com a apólice.
Então a gente tem uma carta na manga pra conseguir pelo menos falar com ela. Não sei se é hora ainda a gente levar isso pra polícia. Acho melhor a gente segurar um pouco mais, porque eles sempre acabam estragando tudo. Sabe como que é, né? Aquela coisa também, a gente prometeu pro Miguel que isso ia ficar mais encoberto. Mas da última vez a gente teve problema com o chefe de polícia, né? Por causa disso. A gente não pode deixar totalmente às cegas. O que a gente descobrir, se viola alguma lei, a gente tem que reportar. E dou aquela risadinha, né? O Hammer ri junto. Tomara que a gente tenha sorte pelo menos com essa Elizabeth. Também espero. O Hammer tá com os papéis na mão. O que você faz? Continua vasculhando? Continua vasculhando. Durante o tempo todo da viagem você vai continuar vasculhando. Isso, 1 hora de viagem vasculhando. Pelo pouco que você consegue ver, porque você vê que são muitos papéis, o Higgs ele tava fazendo um tratamento psicológico porque ele aparentemente estava se sentindo muito sobrecarregado com o trabalho. É o grosso que você consegue entender conforme você vai lendo ali todas as notas de atendimento, de todas as consultas que a Alice foi fazendo com ele. Uhum. Você não se aprofunda muito nelas, porque você não tem muito tempo para poder começar a ler. Você vai passando os papéis e lendo ali bem por cima e tentando pegar o máximo de informação coerente que você consegue, o mais rápido que você consegue. E quando você vai chegando no meio do papel, você começa a ver anotações com uma letra diferente e numa língua esquisita. Obviamente parecidas com o papel que você tinha achado queimado dentro da sala dela. Eu vou falar assim pro Vidote, mais papéis com a mesma língua. Estranho. Eu vou dar uma olhada. Eu conheço essa língua, é muito estranha. Parece latim. Não, cara, é uma língua bem estranha. Mas você pode fazer um teste de inteligência. Inteligência, eu não sou muito bom, não. Ó, certinho. Sucesso. Travado. Cara, você consegue identificar que é latim. Latim. Mano, cuidado com isso aí, cara. Você vai acabar invocando um demônio falando, hein? Latim. Aliás, Vidote, você consegue identificar e você consegue ler, né? A partir do momento que você consegue identificar que aquilo ali é latim, você tem um conhecimento, nem que seja raso, sobre latim. Mas quanto é que tu tem de inteligência? Tu tem um conhecimento bom, cara. Tu conhece legal. Você começa a ler aquilo ali e você vê que aquilo ali, cara, é uma reza. É como se fosse uma salve rainha. Hammer, você tá certo, hein? Melhor eu não falar isso em voz alta, não. Parece que é uma reza, uma oração. Uma oração, uma reza. Bom, isso já liga o nosso suspeito e nossa vítima a alguma religião. Você tá dirigindo, né, Vidote? Sim, dirigindo. Tô dando um olho no peixe e outro no gato. Uhum. Quando você começa a passar ali, né, para poder identificar aquele monte de letra, aquele monte de coisa, você começa a ver que tem alguns símbolos também, tem alguns desenhos. Eles estão meio descaracterizados, eles estão esquisitos. Parece que a pessoa que fez os desenhos, ela não tinha muita coordenação motora para poder fazer com que eles parecessem mais claros. Uhum. E nisso, cara, rola um teste de insanidade pra mim. Putz. Você começa a passar ali a mão naquele papel e virando ali com a mão no volante, a outra virando ali as páginas e tentando olhar mais ou menos, entender a informação, de repente dá um teto preto. Você sente o braço fraquejar, você fica preso, com o olho preso em uma das figuras que estão no papel. Meio que quando você passa o olho nela, você trava ali. Por um segundo você congela ali. A sua cabeça fica presa, a sua atenção fica presa ali. Dá um teto preto, o seu braço fraqueja do volante. O carro, ele vira com muita força pro lado esquerdo e você traz ele de volta rápido pro lado direito, mas você sente que alguma coisa esquisita aconteceu. Você começa a ofegar, você começa a se sentir um pouco mal, mas você ainda não reconhece aquele símbolo de uma maneira, assim, direta. Cara, eu vou tomar um susto, vou perguntar, tá tudo bem, Vidote? Eu acho melhor eu parar aqui e você tomar a direção.
Ok, encosta aí. Cara, quando o Vidote sai do carro, você nitidamente vê que ele tá um pouco assustado. Que ele tá diferente, cara. E, Vidote, você se sente esquisito. Você sente como se a pressão tivesse baixado, sabe? Você tá sentindo um pouco de fraqueza no braço que tava segurando o volante. O coração dá uma disparada, até por conta do susto que você tomou, por causa do volante saindo do nada da direção e você tendo que trazer ele com muita força rápido pra dentro. Isso é o que você consegue ver do Vidote, cara. Cara, eu vou assumir a direção, né, e falar pra ele dar uma descansada e respirar um pouco. Fazer um... Pode ver que eu sempre sou calado, quieto. E eu saio do carro falando: que porra é essa? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? O que aconteceu? O que você viu aí? Enjoado. Eu não sei o que aconteceu. Bom, senta aí no passageiro que eu conduzo daqui pra frente. E vou já entrar no motorista. O que você faz com os papéis, Vidote? Eu acho melhor eu descansar um pouco aqui. Depois eu vejo isso. Se quiser dar uma dormida, eu te acordo quando a gente chegar na casa da Elizabeth. Muito estranho. Esse símbolo. E vou repetindo tipo umas 3, 4 vezes e caio no sono. Realmente você vê que não demora muito tempo pro Vidote dormir. Bateu um cansaço forte nele por causa do que aconteceu e ele dá uma apagada. Ok. Demora mais ou menos, a partir desse ponto, uns 40 minutos pra vocês chegarem na residência da Elizabeth. Quando vocês chegam lá, é uma casa de um andar só. É uma casa bem, sabe, colorida, estilo colonial mesmo. Aliás, a vizinhança, conforme vocês vão entrando, ela já é uma vizinhança que aparenta ter um pouco mais de dinheiro. Uhum. Então as casas, elas têm quintais maiores. Os desenhos das casas, eles são mais coloniais. É isso que vocês conseguem ver. A casa dela é bem clara e tem as janelas bem abertas. E lá de dentro vocês conseguem escutar que tem uma senhora brincando com uma criança e um cachorro. Eu vou, tipo, empurrar o ombro, assim, sabe? Segurar no ombro e empurrar de um lado pro outro. E falar: ô, acorda aí, ô. Símbolo! Você vê que eu acordo assim. Tá bem? Teve um pesadelo? E gritando. Não lembro. Eu dou aquela secada no suor assim da testa. E já chegou? Já chegamos. Eu saio do carro, dou aquela esticada. Eu saio do carro também, deixo os papéis lá no... e vou indo em direção à casa. Eu só acompanho ainda um pouco desnorteado. Vocês atravessam a rua. A vizinhança, ela é uma vizinhança bem calma, tranquila. Não tem ninguém ali na rua. Mas do outro lado da rua, de onde vocês deixaram o carro, vocês já estão escutando que dentro da casa tem alguém brincando com uma criança e um cachorro. O cachorro começa a latir, igual o cachorro do meu vizinho aqui, sabe? O cachorro começa a latir muito alto, a criança ela tá correndo pra lá e pra cá, e vocês escutam uma senhora falando: para com isso, menino! Você vai acabar caindo! Sossega esse facho! E aí vocês vão chegando bem de frente pra porta dela. Então, assim, bem na propriedade daqueles... Tem campainha ou é na porta? Não, tem na porta. Vou dar uns soquinhos na porta, assim, chamando ela. Falar: Já vai! ou de casa... Só um minuto! Fica quieto, moleque! Tem alguém lá fora! Sossega aí! Ha! Fica quieto vocês! E o cachorro latindo. E ela vai na porta. Ela abre a porta um pouquinho só, bota o rosto do lado de fora. Boa tarde, eu posso ajudar vocês? Sim, nós estamos procurando Elizabeth. E quem vocês são? Nós trabalhamos pra polícia. Oh, mas como assim? Polícia? É assim, se perguntar, tipo, a Elizabeth mora aqui? Rola lá, Bey. Pô. Sucesso. Fala, tipo, nós estamos trabalhando numa investigação e nós só queremos meio que descartar a Elizabeth como suspeita, sabe? E o número dela tava com uma vítima, só, assim, tirando pontas soltas pra gente investigar direito, entendeu? Ela se assusta um pouco, mas eu não tenho nada com ninguém. Como assim? O que eu tenho a ver com... Desculpa, eu sou Elizabeth. Ah, claro. Nós estamos investigando sobre o assassinato de um policial chamado Riggs. Ah, sim, eu fiquei sabendo do Riggs.
Foi uma fatalidade mesmo. Eu sou amigo da família. Ah, amiga da família por parte do Riggs, né? Não parte da esposa, nesse caso. Sim, por parte do Riggs. Então, nós estamos, como eu disse, estamos dando uma olhada em todos os contatos que o Riggs tinha, todos os números que o Riggs tinha salvo, pra descartar as suspeitas mesmo e não perder tempo da polícia ou dos investigadores olhando um lugar onde não vai dar em nada, sabe? Aí só viemos aqui pra descartar a senhora como possibilidade. Ela abre a porta. Não, com certeza, sim, eu posso ajudar vocês com o que vocês precisarem. Vocês podem entrar e ficar à vontade. E o moleque passa correndo com um cachorro na frente da porta de vocês. E ela já tá cagando pro moleque e pro cachorro agora. Beleza. Vocês podem aguardar ali na sala. Eu vou entrando assim. Também, com licença. E vou indo pra sala. A casa dela é muito parecida com a casa do Riggs. Em questão de ornamento e etc. Ela não parece uma pessoa que tem uma casa assim, muito humilde. A casa dela tem um cheirinho bom. Cheiro de biscoito. Aquele cheiro de vó, né? Aquele cheiro de biscoito de vó. Literalmente aquele cheirinho de biscoito de vó. E ela, olha, os senhores já podem esperar um pouquinho, mas os senhores vão querer um café? Eu aceito. Não, obrigado. Então, tudo bem. Só um minuto, eu já volto. Ela entra, passa por um corredor, não demora 2 minutos, ela volta com uma bandeja de metal, com um bulizinho de café e umas xícaras. Ela coloca o café pro Hammer, serve o Hammer e senta. Desculpa, mas como eu posso ajudar os senhores? Quais são as dúvidas que os senhores têm? E por que eu tô envolvida nesse caso? Eu ainda não entendi o que eu tenho a ver com isso. Então, como eu disse, vou ser bem sincero com a senhora. Por enquanto, o caso tá sendo um beco sem saída. Então a gente tá apostando em todas as direções, sabe? Realmente, como eu falei, foi uma fatalidade que aconteceu com o Riggs. Eu entendo o fato de vocês investigarem, quererem conversar com as pessoas, mas eu realmente não entendo aonde eu entro nessa história. Bom, o seu nome e telefone estava no caderno dele e o Sr. Miguel, sogro dele, não identificou você como uma pessoa conhecida. Por isso que a gente veio eu acredito verificar. que é porque o Riggs, eu estava envolvida num dos casos que ele resolveu há mais ou menos 1 ano atrás. Infelizmente, estávamos tendo um problema com roubo aqui na nossa região. E aí os moradores fizeram um abaixo-assinado e pediram para que a delegacia de polícia local fizesse uma investigação melhor. Algumas casas estavam sendo roubadas, as pessoas estavam sendo paradas na rua, a gente teve caso até de agressão. E então eles pediram para que o melhor investigador deles resolvesse o caso. E como eu acabei assumindo a associação dos moradores, então o Riggs ele lidava muito comigo, a gente trocava muita informação. A gente conversava muito até ele conseguir resolver a questão dos roubos e conseguir devolver pelo menos parte das coisas que foram roubadas para as pessoas daqui. Mas o nosso relacionamento não era nada além disso. Você teve algum contato com ele de uns 6 meses pra cá? Não, depois que o Riggs resolveu o caso, nós nunca mais nos vimos. Ele até veio aqui umas 3 vezes, mais ou menos, depois que ele resolveu o caso, só realmente para averiguar se estava tudo ok, se ele não tinha deixado nenhum furo, mas isso faz muito tempo, já faz quase 1 ano. Ok, e você percebeu se ele tinha algum, como eu posso dizer, dogma religioso? Pode parecer uma pergunta besta, mas tá sendo importante nessa investigação. O Riggs, sim. O Riggs, ele era religioso. Se eu não me engano, ele andava até com uma medalha de Jesus Cristo no pescoço. A gente não conversava muito, mas do pouco que a gente conversava, ele dizia que a família dele ia pra igreja nos finais de semana. Eles eram muito tenentes, eles eram muito devotos a Deus. Mas por que a pergunta? Eu não sei se a senhora ficou sabendo, mas o assassinato do Riggs está envolto em um ritual considerado satânico. Sim, eu fiquei sabendo. Os jornais, eles noticiaram muitas coisas. E tudo parece muito feio, muito diferente do que era. Aquilo não parece realmente o Riggs que eu vi, mas o único contato que nós tínhamos era um profissional. Pouco contato pessoal nós tínhamos. Bom, eu acho que isso é tudo que a gente precisava saber, não é? Eu viro assim pro Vidotti perguntando pra ele. Sim, creio que sim. Eu saco um cartão e falo, bom, se você tiver alguma informação, algo que você queira nos dizer, entre em contato.
Olha, se vocês precisarem de mais alguma informação, de mais alguma ajuda e eu puder ajudar, eu estou realmente à disposição. O Riggs era um ótimo policial, ele realmente nos ajudou a resolver o nosso problema. E eu custo muito acreditar que ele tenha morrido da forma que ele morreu e foi realmente aquele motivo. Estamos verificando para ver. E torcemos para que não seja isso também. Com certeza. Vou agradecer pelo café, né? Agradecer pelo tempo e, me dirigir pra porta. Ela acompanha vocês até a porta, se despede de vocês, fecha a porta e começa a correr atrás do moleque e do cachorro de novo. Sai andando assim, da porta perguntando, notou alguma coisa estranha? Tem uma pergunta em aberto? Sim, pro Vidote. Não. A única coisa estranha que eu achei é uma senhora sozinha com uma criança. É meio diferente. Geralmente Também esse pessoal concordo. que tem dinheiro sempre tem uma babá ou alguém que Uma cuide. empregada, né? Mas, Sim. referente ao caso, não sei se é pertinente. Tá certo. Dirige pro carro. Então é com essa imagem do Hammer e o Vidote indo em direção pro carro para poder seguir o caminho deles que a gente termina essa primeira sessão aqui hoje. Vocês fizeram muita coisa diferente do que eu esperava, mas tudo bem. Tá tranquilo. Então é isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente tá aqui terminando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Hasta! Falou!